Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra, uma reflexão sobre assuntos sempre interessantes do Centro Espírita Luzes do Caminho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me chamo Vera e sempre a convite do pessoal da casa, estamos aqui mais uma vez, iniciando janeiro, né? Um novo ano, novas esperanças, que nós possamos esse ano então continuar já assunto de muitos anos, né, que estamos trabalhando essas reflexões. Então, muito agradecidos, vamos fazer uma prece inicial, agradecendo a espiritualidade amiga, que nesse momento que nos una em pensamento, que nos envolva, para que aquilo que refletirmos aqui sirva para todos nós, para a nossa evolução, e que o nosso mestre, que é o nosso guia e modelo, nos acolha sempre, e o nosso Pai derrame sobre nós esse manto de luz, de esperança, desse ano novo de 2022, que desapontou há poucos dias, que possamos então ter essa luz e essa esperança na nossa caminhada, porque nada acontece por acaso, estamos aqui no momento certo e na hora certa. Então, vamos lá. Então, uma doutrina que tem a caridade como bússola, que tem uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como uma explicação para as dificuldades para o nosso dia a dia, e uma ciência é iluminada pela fé e a fé raciocinada. Assim, se torna mais claro, e com base nas obras básicas da doutrina espírita e também nas obras subsidiárias, né, nós vamos entendendo a nossa caminhada evolutiva. Assim, hoje vamos abordar o tema a adoção, então à luz desses conhecimentos que nos foram então transmitidos por esses irmãos mais esclarecidos. Pela visão espírita, todos somos adotados, né? Porque o pai legítimo, nosso pai legítimo é Deus. Os nossos pais da Terra, nesse momento, eles, né, não são nossos pais, e esses são entre aspas, né? Eles estão nossos pais, porque a cada encarnação nós mudam os pais, né, consanguíneos, mas todos, né, todos eles somos filhos de Deus, o nosso pai sempre é o mesmo. Então, para entender melhor, né, a nossa existência, como uma experiência na vida de muitos pais, é necessário analisar sobre a luz da reencarnação. Nós sabemos que somos seres viajores das muitas moradas da casa de nosso Pai, e sempre em constante evolução. Nós sabemos ainda que a formação de um lar terreno, né, é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual antes até da nossa encarnação. Sabemos também que nada ocorre por acaso. Assim como filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E nossa vida de hoje também é resultado do que angariamos para nós no passado. E aí surge uma indagação, nesse entre aspas, se somos velhos conhecidos e devemos então nos encontrar no mesmo lar, fica a pergunta: por que já não nascemos então como filhos naturais consanguíneos? Aí na literatura espírita nós encontramos vários casos de filhos que, em função de orgulho, de egoísmo, de vaidade, se tornaram muitos tiranos dentro da família dela para os seus pais. Muitas vezes
colocando o pai em situações difíceis, escravizando, não valorizando, sendo ingratos, gerando muita dor, né, a esses pais. E aí, quando retornam à pátria espiritual, no seu desencarne, e lá despertam, a consciência começa a entender, né, a gravidade daquilo que ocorreu, daquilo que aconteceu, que foi feito. E aí eles passam a trabalhar esse entendimento para recuperar, então, se reconciliar com esses pais, né, de outras encarnações. Assim reencontram os mesmos pais a quem não valorizaram. E para devolver então essa afeição que ficou machucada, resgatar todo aquele carinho, aquela ternura de ontem que não aconteceu. Por quê? Porque existe uma lei, e aquela lei que nós falamos, lei de causa e efeito, que não foi aproveitada a convivência com os outros pais que eram amorosos, dedicados. É uma lei divina, né? Que aí retorna o contato com eles como filhos, muitas vezes, de outros pais, chegando muitas pelos braços, como falamos, da adoção. E aí cabe a esses pais, né, orientar esses filhos, conduzir para o caminho da moral, do bem, né, independente desses filhos serem, então, consanguíneos ou não. Então, nós como pai temos total, né, a responsabilidade perante esses nossos filhos, sendo adotados ou não. Então, recebendo esse abençoado lar através dessa experiência da adoção. Né? Então, Deus sinaliza numa família, né, a capacidade, então, de ensinar, de perdoar, né, de auxiliar esses irmãos, esses companheiros, para valorizar, né, aquilo que no passado não foi valorizado. Por isso, a adoção muitas vezes, então eles trazem muitas vezes esses desequilíbrios nos seus sentimentos, no seu coração, como nós falamos, né? E ao reencarnarem, né, eles recebem então ajuda e são acolhidos, mas não como filhos do corpo, mas sim como filhos do coração. Allan Kardec fala que não são os consanguinidade, né, os verdadeiros laços de família, da espiritualidade, mas sim os da simpatia, da comunhão de ideias, né, das afinidades. Então, também é bom a gente falar sobre a mãe, né, a mãe que tem a tarefa, né, de educar, muitas vezes que abandona essa tarefa, né, porque não existe um planejamento reencarnatório para um erro, para um mal, para um abandono. E esse fato é decorrido do livre-arbítrio daquela mãe. Então, mas muitas vezes esse livre-arbítrio vai trazer, né, essa responsabilidade sobre esse abandono. Porque se compromete, né, perante as leis de Deus. Então, na medida em que os laços dessa maternidade são fortalecidos, né, profundamente, sentimentos geralmente da mulher com os laços de família. E assim, esses espíritos precisam vivenciar essa situação de adoção. Ele não precisaria ser abandonado pelos pais nessa situação que comentamos. Tá? Porque Deus, em sua sabedoria, ele teria outros recursos, né, para realizar então esse aprendizado a esse espírito, sem que os pais precisassem adquirir, né, faltas, débitos perante a justiça divina. Mas, no entanto, considerando então essas escolhas, Deus então aproveita essa situação de abandono, né, para dar então cumprimento a essas leis divinas, a lei de progresso, a lei de crescimento. Assim, então, a adoção também é uma das propostas coerentes e viáveis quando ela fica naquela formulação do planejamento reencarnatório, né?
Pensemos assim, o trabalho gigantesco que a espiritualidade amiga é para fazer esses reencontros ocorram, né, na Terra. Imaginem toda a logística que nós falamos, né? Então, mas isso pode ser uma possibilidade, tá? Contudo, não afirmamos totalmente em qualquer situação de adoção que foi previamente planejada. E muitas vezes compõe o plano reencarnatório daquele espírito. Mas várias podem ser, né, as situações para que isso ocorra. Havendo também, nesses casos, a reprogramação reencarnatória para aqueles pais que abandonaram os filhos. Como uma medida, no caso, que a espiritualidade amiga, diante dessa modificação desse livre-arbítrio desses pais, nesse planejamento inicial, então, eles fazem esse replanejamento, né? Então, que o espírito reencarnante, ele pode não ter vindo com a expiação ou a prova do abandono, né? Mas por motivos da lei ou a vontade desses espíritos, seus pais biológicos, que resolveram não assumir então a responsabilidade, então precisa que a espiritualidade amiga então adote, no caso, providências para que esse espírito receba, né, a ajuda de uma outra família, que o receba então com muito amor, com muito carinho, né, encaminhando por uma experiência, né, baseada em princípios éticos e de modo que ele possa ter a oportunidade, né, porque sempre falamos que Deus é infinitamente justo e bom e não permitiria o sofrimento em vão, né, de um de seus filhos. Também podemos falar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item referente aos órfãos, né, que fala lembrando que o quanto é triste ser abandonado, né? E especialmente na fase infantil. Lá no Evangelho também afirma que se Deus permite então a existência que ocorra, né, possa então amparar, homens que possam amparar essas crianças, né? Servindo de pais e praticando e compreendendo então essa lei de justiça, de amor e caridade. Então, na oportunidade também, acordamos o fato de que muitas vezes a criança socorrida nos foi cara noutra encarnação. Caso que fosse possível lembrar, diríamos então que estamos praticando uma caridade, mas no fundo estamos cumprindo um dever, né, por vidas passadas. Então esse tema traz então muitas reflexões. E aí fica uma outra pergunta, um outro entendimento, que seria viável falar ao filho, né, que eles foi adotivo ou é preferível esconder, né, isso dele. E então, salvo melhor juízo, né, o entendimento da doutrina, que é melhor sempre falar a verdade, mesmo lá quando ele for criança. Porque nós sabemos que muitas vezes, quando alguns pais omitem esse fato da criança, até pelo fato de um medo, né, de não serem mais amados, de a criança sofrer com isso. Mas, e aí por esse receio, muitas vezes não é falado. Mas, no fundo, aos poucos e refletindo, né, nós entendemos que se a criança recebe muito amor e aprende os valores, né, da vida dentro dessa família, que ela possa se sentir amada. Aos poucos os pais podem, então, colocando que não pelo um laço consanguíneo, mas que eles foram escolhidos, né, por um sentimento e muito mais valoroso, escolhidos por coração. Tá? Também no livro Sexo e Destino,
do autor espiritual, né, André Luiz, consta ali que filhos adotivos, né, quando crescem ignorando então que foram adotados, né, eles costumam dar muita complicação, dar muitos dissabores, principalmente quando dentro da sociedade eles ficam sabendo dessas situações. Então, quanto mais cedo, né, dentro dessa literatura, desse livro, traz exemplo, nos falando que um diálogo franco e amoroso, né, ter em mente que a família, quando ela é baseada um diálogo fraterno, sincero, e que esses laços afetivos, de modo que vão superar essa adoção, né? Então a adoção se tornaria secundária. Esses seres, né, sem pensar se vieram para a nossa família material, dos laços da consanguinidade ou não, porque, como nós falamos, nós somos todos irmãos, né? E acima de todos, somos filhos de Deus e uns irmãos dos outros. Então, a maternidade ou paternidade adotiva, ela está sempre sendo um exercício de grande amor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 14, no item 8, que fala da parentela, né, corporal e espiritual, e aí tem o esclarecimento dos nossos amigos, os espíritos, que os laços de sangue estabelecem necessariamente os laços espirituais. O que realmente importa, como nós já falamos, são as afinidades e essa comunhão de pensamento que nos une, que une os espíritos. Tá? Também me veio a lembrança de que Moisés foi adotado, ele foi salvo das águas e ele cresceu no palácio, né, pela filha do faraó. E é uma história linda, né, a missão de Moisés, e Moisés foi anotado. Então, segundo esses entendimentos, né, quando aquele ser é recebido com muito amor, com muito carinho, né, é o que importa, é o que se faz necessário para a caminhada daquele ser. Receber o exemplo e o amor daquele lar, né? Daquela escola, daquilo que nós necessitamos, porque o nosso lar é essa grande escola da nossa encarnação e os nossos pais são aqueles seres que nos recebem, independente, né, de sermos nós do mesmo sangue ou não. Outra reflexão que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 205, a doutrina da reencarnação amplia a função dos laços de família. Enquanto proposta de vivência da fraternidade entre os espíritos afins, né, e mesmo não afins, mas que têm ajustes a realizarem nas suas convivências, tanto entre os filhos legítimos como os filhos adotivos. E aí Emmanuel deixa para nós um ensinamento, nos ensina, né, que a doutrina nos mostra que no vizinho ou no servo nós podemos achar sempre um espírito a quem tenhamos estado presos pelos laços da consanguinidade, que podemos inferir com segurança que, em se tratando de espíritos encarnados numa ou noutra condição, né, de consanguíneos ou não, não há nenhuma diferença. Então, os chamados filhos do coração podem ser entendidos em toda a extensão que essa expressão, né, possa ter quanto à corresponsabilidade, né, paternais e filiais. E já nos encaminhando então para o encerramento da nossa reflexão, guardemos então essas mensagens
no nosso coração e tendo sempre a certeza de que Jesus está nos confiando na adoção, a responsabilidade sagrada, de superar muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, amando verdadeiramente e desinteressadamente essa criatura de Deus que nos foi confiada, em trabalho de, como falamos do nosso lar, em trabalho de educação e de amparo. Então, que nós amemos os nossos filhos sem cogitar se nos vieram pelos braços, pela descendência física ou não. Como encargo, no caso, abençoado, de Deus, que nos presenteia com esse aprendizado sendo pais, não esquecendo nunca o que nos diz Emmanuel. Ele diz, recorda que em uma última instância que seja a nossa posição nas equipes, no caso de trabalho das famílias da Terra, somos acima de todos filhos de Deus. Assim, meus amigos, meus irmãos, agradeço esse momento que podemos estar aqui fazendo essa reflexão. Desejo que esse ano de 2022 de todos nós, que possa ser de aprendizado, de muita esperança em nós mesmos, e que possamos ter a certeza que o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai, está sempre junto de nós. Agradeço então mais uma vez, obrigado e até a próxima. Que assim seja.